Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 20 de agosto de 2019. Está no ar o Jornal Câmara Notícia. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Vereadores aprovam lei do puxadinho que permite que construções irregulares ou clandestinas possam ser regularizadas junto à prefeitura. Aprovado na 45ª reunião ordinária, projeto que incentiva a recuperação e conservação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico no município. Projeto de lei obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de multas de trânsito no município de Campinas a enviar ao Poder Legislativo relatório quadrimestral com a prestação de contas dos recursos arrecadados. E vereador Edson Ribeiro questiona executivo sobre a ligação de água encanada no bairro Bananal e a rede de esgoto no bairro Jardim Lisa. E tem ainda o quadro É o Bicho sobre comportamento animal e Olha o Esporte Aí com o boxe olímpico. Mas primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da 45ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 10 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em primeira discussão, projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes, que institui o programa de prevenção ao câncer de pele Sol Amigo de Todos no município de Campinas. O programa vai fazer parte do calendário oficial do município e será supervisionado pelas secretarias de Saúde e Educação. Aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo do ex-vereador Cid Ferreira, que concede o título de cidadão campineiro ao policial militar que é cabo no 1º BAEP, Antônio José Esquibelski. Em turno único foi aprovado o projeto de autoria do vereador Gilberto Vermelho, que concede o título de cidadão emérito ao cabo da Polícia Militar, Luiz Fernando Estevam. O item 4 também foi aprovado. É a primeira discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito com emendas que trata da regularização de construções clandestinas e irregulares em Campinas. O item 5 foi adiado após o pedido de vistas da liderança de governo. O projeto de lei de autoria do vereador Fernando Mendes trata da concessão do desconto de IPTU de imóveis localizados nas vias públicas do município, onde se realizam feiras livres. O item 6 foi aprovado. É o projeto de lei de autoria do prefeito que altera incisos da Lei 15.059 de 2015, que trata da criação do distrito do Ouro Verde, acrescentando mais pontos de referência na descrição da linha demarcatória que define a divisa entre os distritos do Ouro Verde e do Campo Grande. Aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do vereador Rodrigo da Farmadic, que obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de multas de trânsito a enviar ao Poder Legislativo o relatório quadrimestral com prestação das contas dos recursos arrecadados e a sua destinação. Em primeira discussão foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que revoga o artigo 11 da Lei Complementar número 28 de setembro de 2009, que trata de incentivos para a recuperação e conservação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico do município de Campinas. O item 9 também foi aprovado. É o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a André Ferreira da Silva, cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, por fim, também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que concede a medalha Exemplo Digno General Nelson Santini Júnior a Jonathan Jefferson Fernandes do Prado. Lembrando que você pode assistir ou rever a reunião ordinária pelo Facebook da TV Câmara Campinas. Projeto de lei complementar do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, que faz adequações na lei que incentiva a recuperação e conservação de imóveis de valor cultural, histórico e arquitetônico aqui no município para que se torne mais atrativa, é aprovado em primeira discussão.
O projeto de lei complementar número 19, de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, revoga o artigo 11 da Lei Complementar 28, de 2009, e transfere ao poder público a responsabilidade de fiscalização. Essa lei ela é de 2009. À época, ela foi contemplada no artigo 11, onde aquele que alienava o potencial construtivo, ele tem a obrigação de reverter para o imóvel tombado o valor recebido, mas aquele que comprava também tinha que fazer a fiscalização para que esse valor fosse realmente aplicado na obra destinada. Nós entendemos que isso foi uma trava dentro da própria lei e agora, depois de alguns estudos, para você ter uma ideia, em Campinas o único imóvel que foi levado a efeito à venda e ainda de forma parcial foi o Jockey Club. Porque aquele adquirente, ele não tem braço, ele não tem como fazer a fiscalização se o dinheiro foi ou não aplicado na obra do imóvel tombado. Isso cabe, evidentemente, aos órgãos públicos. É graças ao dinheiro que vem por meio da venda do potencial construtivo que o Jockey Club de Campinas se mantém. O prédio, que de longe chama a atenção, é um dos mais belos patrimônio histórico e cultural da cidade. Construído em 1925, por muito tempo foi ponto de encontro da elite campineira. Aqui teve eleições históricas que se disputavam muito, uma turma do judiciário, uma turma do poderio econômico, então teve muita história aqui que fez com que o clube vivesse quase 100 anos e está ainda vivendo de uma forma muito significativa. História que precisa ser preservada, por isso a modificação da lei. É uma trava que existe, muitos pretendentes à aquisição do potencial construtivo de muitos imóveis de Campinas nos procuraram e agora essa modificação é exatamente para tirar essa trava. Aquele que comprar, é claro, ele vai fazer o pagamento, mas aquele que vende é que terá que fazer o bom uso do dinheiro no imóvel tombado e aí sim o poder público fazer a fiscalização. Ontem também a Câmara aprovou o projeto conhecido como Lei do Puxadinho. A proposta é regularizar construções clandestinas na cidade. A proposta, que vai passar por audiência pública nesta quarta-feira, foi aprovada na legalidade na 45ª reunião ordinária e teve 3 emendas aprovadas também, 2 corretivas de autoria do Executivo e uma de autoria do vereador. Com 27 votos favoráveis, a proposta do prefeito, apelidada de Lei do Puxadinho, vai permitir que construções irregulares ou clandestinas possam ser regularizadas junto à Prefeitura. O relator do projeto, que teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade, lembra que a lei semelhante de 2009, que tratava do mesmo tema, foi considerada inconstitucional. Nós fizemos essa lei em 2015, 2016, e ela passou a vigorar. Infelizmente, a gente sabia que a lei tinha qualquer coisa de inconstitucionalidade, embora São Paulo já existe precedente, existe já precedente. São Paulo, a Câmara de São Paulo fez leis, outro tipo de lei, mas também que mexe com o solo urbanístico da cidade e foi aprovado e entraram com inconstitucionalidade e não conseguiram derrubar. A lei valeu, ela teve uma validade por 8 meses, 6, 8 meses de validade. O Ministério Público entrou com um pedido de ADIM, conseguiu o ADIM. Nós estamos questionando essa ADIM, mas enquanto todos nós sabemos que a justiça é morosa, é demorada. E esse projeto e a cidade requer urgência. O vereador fala da importância de Campinas ter uma lei como esta. Nós solicitamos ao prefeito municipal que fizesse aí uma lei semelhante à nossa, ou igual, parecida, para que os moradores possam regularizar. Porque ganha o morador e ganha a prefeitura com a regularização. Então essa lei vem em boa hora, eu espero que os pares, eu fui relator da lei, agora nesse momento, eu espero que nossos pares, os 33 vereadores, votem favorável a essa lei. A audiência pública para debater a Lei do Puxadinho acontece amanhã no plenário, a partir das 2h da tarde. E depois vão acontecer as reuniões das comissões de Meio Ambiente, Política Urbana e Finanças e Orçamento para análise do projeto e das emendas.
Foi aprovado ontem, em primeira análise, o Programa de Prevenção ao Câncer de Pele Sol Amigo para Todos, no município de Campinas. A iniciativa é do vereador Fernando Mendes, que quer a criação de um programa anual que deverá levar informações à comunidade sobre a prevenção ao câncer de pele. O câncer de pele, segundo o INCA, o Instituto de Câncer, ele dá uma direção na sua estatística que serão catalogados no ano de 2019 709 mil casos de câncer. Um terço disso será câncer de pele, uma média de mais de 200 mil. As ações de prevenção se darão principalmente através de debates e palestras em escolas, campanhas institucionais em meios de comunicação e capacitação de profissionais. O programa passa a fazer parte do calendário escolar municipal e será supervisionado pelas secretarias de saúde e educação. Hoje nós temos estatísticas que dizem que 3 pessoas por hora, 3 pessoas estão morrendo no Brasil com câncer de pele, com tumor. E elas muitas vezes nem sabem, surge uma coceira, surge um hematoma, surge uma cicatriz que não sara e de repente ela não sabe que por trás daquilo, se ela tivesse uma orientação, se houvesse uma prevenção, dizem que o melanoma, 90% de chance de ser curado, de ser tratado, de ser evitado o fato pior. Também foi aprovado em votação inicial nesta segunda-feira um projeto de lei do vereador Rodrigo da Farmadic que obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de multas de trânsito no município de Campinas, a INDEC, a enviar ao Poder Legislativo um relatório quadrimestral com a prestação de contas dos recursos arrecadados e a destinação das verbas. A matéria, aprovada em primeira discussão, obriga o órgão responsável pela gestão da arrecadação de multas de trânsito no município a enviar ao Poder Legislativo Municipal relatório quadrimestral com a prestação de contas dos recursos arrecadados e a sua destinação. O autor fala da importância dessa prestação de contas. A sociedade ela clama por mais transparência no gasto público e também aonde é investido os dinheiros arrecadados das multas. Então esse projeto é para dar transparência e obrigar que a INDEC venha a cada 4 meses fazer a prestação de contas do valor arrecadado com o dinheiro das multas, porque o recurso arrecadado com as multas não pode ser investido em outras áreas a não ser no próprio trânsito, com a fiscalização, com a sinalização de trânsito, policiamento. Esse é o objetivo principal da transparência e aumentar o poder fiscalizador aqui do Poder Legislativo. A proposta recebeu emenda do vereador Tenente Santini, que também foi aprovada. Então esse dinheiro é arrecadado, no ano passado foram mais de 85 milhões de reais com multas. Nós estamos há muito tempo brigando para saber qual a destinação do dinheiro das multas, o que é feito com esse dinheiro, que maneira que é empregada. O projeto prevê também que deverá ser realizada uma audiência pública na apresentação do relatório com participação do representante do órgão responsável pela gestão dos recursos. O principal questionamento da população sempre foi na questão de que existe uma indústria da multa, de que em determinado momento que a prefeitura precisa arrecadar, ela aumenta a quantidade de multas e a fiscalização. E isso vai dar transparência para provar que não é assim, ou talvez acabe provando ao contrário. Mas o que diz a lei é que o montante arrecadado com as multas tem que ser investido exclusivamente no trânsito. O vereador Nelson Osseri quer a abertura de uma CPI da rede Mário Gatti para investigar irregularidades na rede pública de saúde de Campinas. De acordo com o parlamentar, abre aspas, o pedido se baseia nas denúncias de descaso no atendimento registrados nos últimos meses nos hospitais Ouro Verde e Mário Gatti, que são administrados pela rede Mário Gatti. O requerimento precisa de 11 assinaturas para que a investigação tenha início. Ele informa que, no momento, ele já tem 8 assinaturas. Além da dele, dos parlamentares Pedro Tourinho, Mariana Conte, Carlão do PT, Tenente Santini, Vinícius Gratti, Marcelo Silva e Gustavo Peta. O vereador Edson Ribeiro protocolou 2 requerimentos direcionados ao Executivo, pedindo informações sobre obras em bairros da cidade.
O requerimento 2138 desse ano, de autoria do vereador Edson Ribeiro, questiona a prefeitura sobre a ligação de água encanada no bairro Bananal. Não tem ligação de água, a água que vai lá é caminhão-pipa. Então o bairro Bananal é um pouco distante, mas a Sanasa já tem um projeto agora para 2019 para que leve água àquela comunidade. Só que esse vereador fez o requerimento de informação para saber que mês que vai ser começadas as obras para levar a água até naquele local. Outro documento apresentado pelo vereador é o requerimento número 2139, também deste ano, que pede informações sobre a rede de esgoto no Jardim Lisa. O Jardim Lisa foi feito a parte de cima. Então a parte de cima, os encanamentos de baixo estão todos entupidos e o pessoal que mora no lugar mais baixo estão sofrendo com esgoto ao céu aberto. Então eu gostaria de saber, junto à Sanasa, quando que vai começar essas obras. Então é por isso que esse vereador fez esse requerimento de informação, para mim passar uma tranquilidade para a população. A prefeitura tem 15 dias para responder o vereador, que são prorrogáveis por mais 15 dias. E esgoto é o seguinte, se trazer a rede de esgoto vai gerar saúde, porque ali muitas crianças pisam no esgoto a céu aberto. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira tem matéria com o vereador Gustavo Peta, que questiona o plano diretor. Quadro é o bicho com o comportamento dos animais. E olha o esporte aí com boxe olímpico, não saia daí. A média, 8 horas. Existe o dormidor curto, que é de 4 a 6 horas, e o dormidor longo, coitado, que precisa de 10 a 12 horas. Esse realmente é muito prejudicado no sistema agora, que não permite ninguém dormir muito. A média, 8 horas. Quanto mais velho você vai ficando, menor é o tempo de sono. E você vai diminuindo o sono profundo no paciente idoso e aumentando os estágios 1 e 2. Então o velhinho dorme menos e mais superficial, por isso que o velhinho acorda no meio da noite, você encontra ele comendo. Sim, vai diminuindo o sono 3 e sono reino na terceira idade. Corrupção é um desvio da finalidade básica do que nós chamamos de república. República vem do latim res publica, coisa pública, ou se quiser, bem comum. O único regime em que a corrupção é perigosa é na república. Na ditadura, no despotismo, na tirania, a corrupção não é perigosa porque eles são regimes corruptos. A natureza deles é serem corruptos. Mas na república, no regime democrático, o regime vai funcionar, sobretudo, se o bem comum for a meta de todos. E por isso que a corrupção é tão grave no regime democrático. Amanhã, quarta-feira, o sol até chega a aparecer, mas entre muitas nuvens durante o dia. Então teremos um céu nublado. A noite também será com muitas nuvens, mas diferente de ontem, não deve chover. A temperatura continua amena, já está aí na sua tela, mínima de 13 e máxima não passa dos 24 graus. O plano diretor de Campinas foi questionado pelo vereador Gustavo Peta. O parlamentar apresentou um requerimento questionando os equipamentos urbanísticos. O requerimento foi apresentado na última reunião ordinária. Acontece é que nós não tivemos ainda nessa casa o envio dos projetos de lei que regulamentam os instrumentos urbanísticos. Eu quero chamar a atenção em relação a isso, porque isso é muito grave. O plano diretor fica pela metade nos seus instrumentos de garantia da função social da propriedade, se esses projetos de leis não vierem para essa casa. No requerimento, o vereador Gustavo Peta questiona qual o prazo para o envio da lei para a Câmara
E qual o motivo do atraso? Nós queremos que a Prefeitura mande o quanto antes esse projeto de lei para cá. Nós já temos 18 meses da aprovação do plano diretor e esses projetos não vieram para cá. E esses instrumentos urbanísticos, para que a população saiba, são fundamentais principalmente para a garantia da função social da propriedade. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, aquele mau proprietário que tem um prédio abandonado no centro da cidade ou que tem um terreno sem utilização por muitos e muitos anos, ele passa a pagar uma tributação maior caso ele não utilize a tributação na sua devida função social. Quem tem cachorro, com certeza já passou ou vai passar pela situação dele morder algum móvel da casa ou até alguma peça do vestuário. Agora, por que será que eles têm este comportamento? Vamos conferir agora no quadro É o Bicho. Já imaginou chegar em casa e encontrar o rodapé da sala assim? E dias depois dar de cara com a sua almofada preferida toda destruída? E o pior, saber que a responsável por tudo isso finge que nada aconteceu. Quem que fez isso, Zio? Hã? Zil é uma vira-lata de 2 anos. Ela foi adotada pela Renata e o marido. Na feirinha, era a filhote mais tranquila. Mas foi só chegar em casa... Entrou em casa, começou a vasculhar tudo, já cheirar tudo, mexer em tudo, que era tudo muito novidade. E o Ike, que é o mais velho, já com aquela cara de desconfiada, né? O que está acontecendo, que estão mexendo nas minhas coisas, nos meus brinquedos. E daí começou a novidade ali, porque o Ike é muito calmo. E achei que uma fêmea ia ser também bem calminha, mas não, ela veio para chacoalhar as coisas em casa. E a destruição não ficou apenas nos objetos pequenos ou partes da casa. Certo dia, quando Renata chegou do trabalho, achou que uma bomba tinha explodido por ali e destruído só o sofá. A terrorista? Ziva, a vira-lata. Começou ali com o braço para chegar na madeira do braço para ficar roendo. E a hora que ela descobriu as espumas, foi o máximo. Daí chegamos um dia, tinha espuma para tudo quanto é lado, minha casa estava tipo nevando. Na espuma, e ela com aquela cara de santa ali, tipo, alguma coisa aconteceu, não sei o que. Estavam aqui essas espumas todas. Quando a família humana substitui a família canina de onde saiu o filhote, passa a ser nossa função a impor as novas regras, que com certeza não inclui comer o controle da televisão ou até mesmo o sofá, não é mesmo? Só que atenção! Essa tarefa não é fácil e a participação do dono é fundamental. E para dar uma ajudinha nessa missão, existe hoje, olha só, a creche educativa. Aqui os animais aprendem a conviver em sociedade. E olha só o comportamento deles. Exemplar, não é mesmo? Por aqui eles aprendem a ter bons modos desde pequenos. Guinão, cumprimenta. Bom garoto. Deita. Isso, cara. Senta. Bom garoto. Cadê a pata? A pata? Aqui, a pata. Isso, cara. A outra pata. A outra pata. Bom garoto. Mas o treinador comportamental de animais orienta. Destruição é normal por causa da fase dos cães. Então, no primeiro momento, ele vai ter 2 fases que é importantes para o desenvolvimento dele, que é a fase oral e a fase de troca de dente. E isso faz com que o cão destrua as coisas e queira morder essas coisas. Neste momento, o papel do dono é fundamental. É importante ter uma orientação, porque se a gente ficar com dó, a gente vai fazer as vontades do cãozinho. A gente vai deixar ele à vontade, ele vai destruir as coisas e a gente vai ficar frustrado. E quando o cãozinho não é mais um bebê? A gente usa um pouco das técnicas de adestramento, que é bem conhecido, adestramento básico, para a gente criar uma comunicação com o cão. E a gente precisa também orientar os responsáveis a como utilizar essa comunicação. Não é nada difícil, não é nada complexo, nada que eles não consigam fazer, mas exige tempo, exige dedicação. Dedicação é o que não falta para a Renata, e amor também. É tanto que ficou marcado na pele. Não rola deixar muito tempo sozinha, como o outro que fica sozinho numa boa. Não rola deixar muitas coisas valiosas no meio do caminho. Sempre lembrando que a natureza do animal deve ser respeitada.
sempre eles vão ser cães. E a gente, entendendo o que é cão, a gente consegue dar o que é melhor para eles, né? Sempre respeitando a natureza deles. E aí a gente consegue respeitar essa natureza e incluir eles na nossa realidade, que é a tal da humanização positiva. O quadro Olha o Esporte Aí de hoje apresenta o boxe olímpico e o desafio de enfrentar a vida de cabeça em pé, golpe após golpe. Olha o esporte aí! Hoje nós vamos falar de uma modalidade que rendeu medalha de ouro para o Brasil na última Olimpíada. É o boxe olímpico. O Robson Conceição conquistou o lugar mais alto do pódio no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui no centro do ringue para mostrarmos para você como funciona esse esporte. Você está preparado? E você está preparado? E aí de casa também? Então, boxe! Há mais coisas entre os sacos de areia e os ringues do que julga a nossa van filosofia do boxe. A frase adaptada de William Shakespeare cairia bem para explicar o fascínio que esse esporte causa entre as pessoas. Alguns acham a modalidade violenta, outros consideram a mais justa delas. O boxe, ao meu ver, ele é um esporte franco. Você tem o futebol que é feito para chutar a bola, o cara vai e chuta a canela, dá uma joelhada na coluna do atleta, como aconteceu com o Neymar. O boxe tem divisão por peso, os atletas têm os dois punhos para se defender, para atacar e se defender. Então, é um esporte duro, sim, mas ele não é tão violento. Por ser tão franco, o boxe pode até ser considerado uma metáfora da vida, evidenciada por Rocky Balboa, personagem marcante de Sylvester Stallone nos cinemas. Não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Aguentar as pancadas da vida e seguir em frente motiva Lucas Solterman a manter sua academia, erguida na base do suor no quintal de casa, com materiais reaproveitados. E os exemplos de vitórias, como a de Robson Conceição na Olimpíada do Rio, dão a força necessária para continuar essa luta. Representou muito para o boxe brasileiro, representou porque o boxe passou a ser visto com outros olhos, principalmente lá fora. Infelizmente aqui dentro do Brasil não. Como prática esportiva, o boxe é bem completo. No boxe nós trabalhamos muito a capacidade aeróbica, ele tem que correr, tem que pular corda, tem muito abdominal, tem que ter a parte inferior muito fortalecida. Nós temos trabalho com equilíbrio, por exemplo, ficar girando, até ter uma vertigem e continuar de pé, golpeando. Nós temos um trabalho de sparring, que seria o combate simulado. Bom, quem acompanha o nosso quadro Olha o Esporte Aí sempre vê que eu também tento praticar as modalidades e não vai ser diferente hoje aqui no boxe, né, Lucas? Sim. Me explica quais são os golpes que são permitidos nessa modalidade. Bom, no boxe tudo começa na posição de combate. Perna esquerda à frente, direita atrás, joelho flexionado. Primeiro golpe que nós vamos fazer é o jab, golpe reto com a mão esquerda. Isso. Assim? Uma mão vai e a outra sempre fica no rosto. Para proteger, tá? né? Isso. É. E o direto. É com a outra mão. Golpe reto com a mão direita, gira o pé e gira o quadril. Isso. Assim. Isso. E os cruzados? Cruzado com a mão esquerda, é um golpe de fora para dentro. O cruzado você gira também, sempre gira, faz o giro do tronco. Tá? E o upper, golpe de baixo para cima. Tá? Acho que eu fiz na mão errada. Palma da mão voltada para você sempre aqui. Tá. Esses são os golpes principais. Esses são os principais. Eu já estou pronto para lutar ou não? Para lutar não, mas vamos praticar, vamos colocar a luva e ir para a prática. Bom, eu vi a teoria, agora vamos para a prática, né? Eu já coloquei a bandagem, a luva, tirei a minha aliança, porque não dá para treinar de aliança. E agora nós vamos fazer a manopla. O que é isso? A manopla a gente utiliza para pegar a noção de distância e corrigir a execução do golpe, tá? Então vamos lá, posição de combate, afasta o pé no sentido lateral. Aqui o jab, isso, aqui o direto, tá? Isso, jab, 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 isso, direto. Desferindo os golpes, o praticante ocasional de boxe, como eu, consegue um escape para o estresse do dia a dia. Desferindo os golpes, o praticante diário do boxe enfrenta os desafios da vida.
Mais uns 10 anos de prática e teremos um repórter boxeador. Vamos falar de futebol agora, porque hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B às 7h15 da noite. O Guarani enfrenta fora de casa a equipe do Operário. Lembrando, o Bugre é o lanterna da competição, precisa da vitória urgentemente, tem 2 jogos fora de casa. Hoje o Operário já precisa começar essa reação e claro que amanhã a gente informa aqui o resultado da partida. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Às 10 horas da noite você confere as principais notícias do dia. Eu volto amanhã, ao 12:30, ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.